Bom dia então a todos. Iniciamos a nossa aula de Sociologia, segundo ano. É isso? Vamos ver quem está aqui. Antônio, bom dia, Antônio. Bom dia a todos, né? Então vamos lá. Vocês. Vamos ver quem mais me disse bom dia aqui. Todo mundo, né? Antônio, Manda, bom dia, Manda, tudo bem? Não, Antônio, não. Assim como? Assim, as minhas aulas ou assim, no que você está se referindo? Assim como? É, então, vamos começar, então, né? A aula passada nós víamos, vamos ver aqui. Então, não, Antônio, não vai ser assim. Não sei se você estava na aula ontem, não sei se você estava na aula ontem, né? Eu havia falado, né, que a gente está passando por um período de transformação, né, cara, de adaptação, desculpe, transforma é outra coisa, mas é adaptação, nós estamos se adaptando, né, a plataforma do colégio OPET, né, o Inspira, né, e tudo mais, né? Então, na verdade, eu não sei, a direção, a pedagogia não deu nada, não informou vocês, não deu nenhuma satisfação a vocês, não? Isso é coisa deles lá, né? A gente está aqui também na mesma situação que vocês, praticamente, né? Esse negócio de aulas de 20 minutos, 30 minutos, daí é horrível. Ainda mais as minhas disciplinas que são, né, expositivas aqui, né? Tem que falar bastante, aliás, mais eu falo, né? Nós não estamos, até a forma como nós estamos, que é um modo remoto, então exige mais do professor, né? E bem mais do que vocês possam imaginar, entendeu? Então, imagina, 50 minutos já é pouco, imagina 30, 20. Então, lógico que não vai continuar assim, não. Nós já recebemos a informação que nós vamos agora no dia 3 ao dia 10, nós vamos passar né, uma adaptação remota com o pessoal da UPET lá e tudo mais, né? E vai trocar a plataforma, provavelmente, talvez a gente vai trabalhar com a Classroom. E aí vai mais outras coisas mais, tá? Então, a gente está tão ansioso por uma melhora, né, quanto vocês, tá? Isso é sem sombra de dúvida. Nós também estamos sofrendo com isso tudo, tá? E de forma alguma isso vai continuar, né? Nós estamos como eu falei, estamos passando por um momento juntos, né? Infelizmente, isso era para ter acontecido há tempo antes, mas devido, né, a um incidente ou um acidente, né, que foi outra gráfica ou outro material que fornecia para nós o conteúdo, né, ter fechado, a gente teve que... O colégio teve, né? Nossa, eu também sou do colégio, faço parte do colégio, óbvio, né? 20 anos do dólar. Nós tivemos que nos adaptar a uma emergência, tá, Antônio? Então, tá, isso está explicado, já tentei explicar isso já, acho que ontem, né? Mas a gente não, a gente tá tentando mudar as coisas, sim. Tá tentando se adaptar, tá tentando o melhor. Bem, então vamos falar um pouco, começando a aula com vocês, página 2 até a página 3 ali, né? Se a gente conseguir fazer isso tudo, né? Hoje. Mas é um assunto, não é um assunto difícil de se trabalhar, tá? E é um assunto que faz parte da nossa contemporaneidade, do nosso agora, do nosso hoje, né? Que é o estudante e a sociedade, né? Conhecimento e sociedade. 3 temas praticamente ali, né? Ali o ser humano é um ser social. Então, antes de nós respondermos a pergunta se o ser humano é um ser social, né? Parece que sim, mas será que é mesmo? Né? Será que o ser humano é um ser social ou ele se associa?
Será que a sua natureza não vem da sua natureza lá mais animal, sensitível do que racional? Né? E nesse interim, né, o papel, aliás, né, a forma como ele vive, né, como ele nasce dentro de uma cidade, não influencia-o bastante, né, para que se seja, para que se torne um ser social, para que se torne um ser racional. Então, tem umas questões assim que são difíceis de responder. A filosofia e a psicologia, a sociologia, né, o campo dessas ciências, eles tentam se aprofundar um pouco mais, mas, a priori, primeiramente, a filosofia, né, teve esse papel. Né? Os gregos olhavam para o ser humano, né, de uma forma como, aliás, olhavam para o ser humano, né, como uma pedra a ser lapidada, né? E eles foram os primeiros, né, a usar ferramentas para que isso acontecesse, tá? Então, depois vem, claro, né, mais propriamente no século XIX, 1800, né, surgem as ciências, surgem não, mas são denominadas ciências em campos específicos, né? Por exemplo, o pensamento através da psicologia, né? O ser humano através da psicologia. Já ouviram falar de Sigmund Freud, né? Esse psicólogo, esse grande pensador, né? Ele traz o ser humano para o, né? Ele mostra o ser humano de uma forma diferente, né? De uma forma que jamais a sociedade havia percebido, né? Que o ser humano ele é incapaz, né, de si próprio, e ele é levado aos atos e consequências, tá? Então, isso a gente vai ver com mais detalhes, tá? Primeiro vamos falar um pouco sobre o estudante e a sociedade. Quem é esse cara e por quê? Né? Qual que é a função? Qual que é a função, não, mas qual que é o papel do estudante dentro da sociedade? Então, vocês podem olhar para vocês mesmos, né? E se perceberem, né? Até que ponto vocês, né, influenciam a sociedade. Vocês podem comentar alguma coisa aqui no chat, aqui, ou podem abrir o áudio também, né? Mas, ou, se vocês quiserem, né, permanecerem calados, né? Então, eu vou tentar mostrar do meu ponto de vista e como eu observo vocês. Gostaria muito que vocês, né, tivessem voz aqui, né? E aqui está aberto para isso, né? As aulas são abertas para isso, né? Para que vocês tenham essa, né? Para que vocês exerçam esse direito, né? E já tendo, né? E já sendo parte, né, do social aqui na sala, né? E da sala para o fora dela, né? Porque vocês são, na minha opinião, né, de professor já há mais de 20 anos, né, vocês são a essência, né, da coisa toda. Vocês são a essência que veio, né, recentemente, né, foi começada a lapidar, foi começado, né, a ser lapidada há pouco tempo aí, certo? Vocês, o que que é o que que é uma vida? Como que nós podemos assim entender um processo de vida, né? Um processo de concepção, né? E amadurecimento, por etapas, né? Então vocês vieram com a educação dos pais de vocês chegaram até o colégio, isso sendo muito breve. A aula poderia ser muito mais gostosa, vamos falar um pouco muito melhor, né? Ser um pouco mais prazerosa se tivéssemos 50 minutos. Mas vocês vieram dos pais, chegaram ao colégio, do colégio vocês estão num processo, né, de amadurecimento, até chegarmos nos dias atuais agora, no dia de hoje, exatamente nesse dia 2 de março de 2021, vocês com idades entre 15, 16 e 17 anos máximo, né?
e vocês não serem um receptáculo hoje da sociedade, né? Vocês não apenas absorver, mas absorver e produzir. Vocês já estão produzindo, tá? Talvez vocês não percebam isso, mas vocês já estão produzindo, né? E como que nós entendemos isso, né? Bom, como a forma como isso tudo se apresenta ao mundo, né? Então, e aonde está isso tudo? Bom, está nos meios de comunicação. Quais os meios de comunicação hoje mais acessados? A internet. A televisão deixou de ser a prioridade. Então, quando você entra na internet, você vê uma série né, de vídeos, né, de YouTubers, né? Para você ter uma ideia, a própria coloca-se hoje até como uma profissão, né? Mas o próprio YouTuber mesmo, né? Ele entende-se como uma profissão de quem? De jovens. A maioria é jovens, né? E há uma certa relevância hoje em dia com o número de pessoas, né, se tornando YouTubers pelo fato da pandemia, né? Mas é uma profissão que surgiu da juventude, cara. Né? Os meios de comunicação, a internet, redes sociais, surgiu da juventude, não surgiu de pessoas mais velhas, como geralmente era feito antigamente. Então aí você já tem um grande impacto, já tem uma grande importância, né? E se reconhece, né? Há esta importância com relação aos jovens, né? A veiarada, pessoas aí de seus 40 para cima aí, estão aderindo ao YouTuber, né? Ou a qualquer outro meio de comunicação, ou outras plataformas, né? Por necessidade, né? É quase o meu caso, né? Eu passei a trabalhar com aulas remotas por uma necessidade. Porém, essa eu já conhecia desde, né, quando surgiu, né, as primeiras internets aqui no Brasil, né, as primeiras redes, né, aqui no Brasil de informática, eu já andava paquerando ali, né, já ia como é que é, lan houses, e posteriormente, né, na década de 90, final da década de 90, comprei meu computador e tudo mais, né? Então, mas tem pessoas que na minha idade só passaram a aderir à informática, à internet, por necessidade mesmo, né? Então, vocês têm um papel muito importante, que até então, até no século XX, não era tão, vamos colocar assim, visto, ou não se manifestava tanto, né, como nos dias atuais. O estudante, você tem lá na página, ó, cara, vocês têm a apostila de vocês é o seguinte, ela é um conteúdo que tem que ser seguido, né, cara? Então, ela é uma apostila, olha, uma das apostilas que eu, assim, em todo esse tempo, eu mais gostei, vamos colocar assim, né? Não porque ela é uma apostila atual, mas olha, eu já passei por cada coisa, por cada tipo de material, por cada tipo de material didático, cara, que olha, dava vontade de chorar, cara. Esse material eu estou acompanhando ainda, né, aos pouquinhos, mas ele é um material gostoso de se trabalhar. E quando nós estivermos já trabalhando com a plataforma da UPET, a Inspira, né, vocês vão ter esse material, poder trabalhar esse material aqui online, aqui eu poder rodar as páginas, vou poder mexer com ele aqui, né? Trabalhar com ele assim na prática, assim, vai ser muito gostoso, tá? Calma, não tem. Eu sei que às vezes é complicado, assim, né? Essa coisa da espera e tudo mais, né? A gente fica ansioso, né? Ainda mais para vocês que gostam de estudar e tudo mais, né? Mas eu peço um pouco de paciência para que logo, logo nós resolveremos esse problema aí, né? Então, vocês têm um papel importantíssimo na sociedade, coisa que, né, há um tempo atrás não era tão visto. O estudante era visto apenas como vamos colocar assim, um simples sujeito, né? Um sujeito entre outros dentro de uma sala de aula, né? Sempre depende.
sempre, lógico, né? Sempre dependeu muito do professor, né? Eu, na época minha, no meu colégio, isso fazendo parte do estudo aqui, na época do meu ensino médio, né? Era um professor em meio de 7, 8 professores que se importavam, né, que se importavam com a juventude, importavam-se com o aluno, importavam-se com o que aplicavam, acreditavam naquilo, tá? Eram poucos, a maioria era, sei lá, largada, né? Deixava o aluno largado. Tipo assim, aprendeu, não aprendeu, é o problema dele, né? Não, eu faço a minha parte é vir aqui, ditar as coisas, né? Que tinha muito isso, né? Tinha, na época, tipo, professores que eles não trabalhavam, né, a concepção das coisas, né? Eles chegavam, por exemplo, se fosse uma aula de sociologia, chegavam, ditavam um texto, acabou. O professor nem formado em sociologia era, mas às vezes era formado em história. O professor que dava filosofia também, às vezes era formado em história, né? Ou antigamente tinha um nome chamado ciências sociais. Então, ciências sociais englobava todas as ciências sociais. Então, ele não tinha ele não era profissional, né, em uma, vamos colocar assim, em uma disciplina específica. Tá? Ele não havia feito um curso universitário, um curso superior. Ele vinha e muitas vezes esse professor de ciências humanas era professor que tinha lá, já estava 30 anos na casa, né? Já estava saturado, cansado e etc e tal. Nem pensar uma aula dinâmica, cara. Era uma aula, se tornava uma aula chata, né? Porque é uma aula que o cara ficava lá, o cara ditava aquilo lá e não explicava aquilo lá. Então não te dava interesse nenhum, não fazia relação nenhuma, não dialogava com outras disciplinas, entendeu? Então, imagina, cara, um garoto dessa idade que vocês têm lá, né, que já faltava muita coisa, né? Porque essa informática, esse mundo da informática, esse universo paralelo, ele é um universo, na minha opinião, fantástico, mágico. Não haveríamos. Eu comento às vezes com meus amigos que hoje nós não, hoje com a informática não há como retroceder o tempo. Até o nosso tempo ainda, com a televisão, o telefone, uma coisa separada da outra, né? Ainda, desculpe, ainda havia essa possibilidade, né? Hoje não mais. Hoje não tem como retroceder as coisas, né? Hoje é fantástico, o mundo de hoje é fantástico, porque há um tempo atrás, como estudante, o estudante sentava em uma mesa de uma biblioteca, no meu caso pública, e, e aí passava horas estudando, porque despendia de horas para estudo. Ele, ele estudava com dicionário, ele estudava com 3, 4 livros, ele estudava com... E, cara, era uma mesa repleta de livros, né? Porque ele consultava todos ao mesmo tempo. Hoje você faz isso com um computador, um tablet, um celular, né? Você traduz uma, um- uma página em questões, em frações de minutos, inclusive até se você souber, né, um pouco sobre o idioma, outro idioma, né, você traduz ali no Google, tem tradução. Cara, é tanta coisa, imagens. Então, olha essa imagem, por exemplo. Vocês já ouviram falar de um filme, A Sociedade dos Poetas Mortos? Alguém já ouviu falar desse filme? Hã? Vamos colocar aqui para vocês aqui. Inserir. Olha só, isso que eu chamo. Talvez vocês não percebam isso porque é uma normal na vida, é uma constante na vida de vocês hoje em dia, né? Cidade dos Poetas Mortos. Esse é um filme bacana, cara, que é a relação de um professor com os alunos, né? Então,
um professor, aquele professor queridaço, assim, que vocês já tiveram em outros momentos na vida de vocês, né? Aquele professor que ele se emociona, né, com aquilo que diz. Não é à toa de uma temática tão bonita, né? De um tema, né? De uma frase tão bonita, a Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme que tem no YouTube, vocês podem assistir. Essa é uma fotografia do filme, né? Então ele mostra o quanto, né, um professor pode, né, ajudá-los, né, nessa caminhada em que vocês estão aqui, né, cara? E o quanto, né, e o quanto um professor pode valorizá-los nessa caminhada. Esse é o professor que vocês têm aqui, que está falando com vocês, que sou eu, né? O meu intuito é nada mais do que este, né? Ajudá-los, né, a compreender o quanto vocês são importantes para a nossa contemporaneidade, o nosso mundo, a nossa atualidade e principalmente o nosso futuro. Então é a minha essa é o meu a minha pretensão como professor, né? Antigamente eram poucos que faziam isso, né? A maioria desacreditava. Ah, vocês são jovens, vocês não sabem o que fazem. Sabe aquela frasezinha que muitas vezes vocês, né, escutam hoje? Hoje eu estou mais velho, né? Mas eu escutei isso o tempo todo, né? Você está errado, você não sabe o que faz, cara. Ah, você é muito novo, você é isso, você é aquilo outro, né? Então, isso foi uma constante em minha vida, né? Então, eu procuro não ser, né, as pessoas que sempre me rodearam, as pessoas mais velhas que sempre me rodearam com essas, com essas coisas chatas de se ouvir, né? Você não acreditar nos jovens é você não acreditar no teu dia de manhã, né? Por quê? Porque as pessoas, a tendência das pessoas geralmente é ficarem velhas igual esses velhos, coisa que eu não quis ser, né? Eu quero sim, eu vou chegar à minha maturidade, mas fisicamente, né? Porque mentalmente, né? Eu quero, eu quero pertencer a esse mundo ainda, né? Por quê? Porque é um mundo que você sonha, né? É um mundo que você sonha e quando você busca essa realidade, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes quando você chega à realidade, a realidade ela não é tão colorida, né, quanto aquilo que se pensou, aquilo que se sonhou. Então tem que tomar muito cuidado para encontrar essa realidade colorida. Não é verdade? Então, aqui já passaram mais de 5 minutos a aula seria de 20, né? Eu já vou ter que entrar na outra. Na verdade, já estou 5 minutos atrasado para entrar na outra ali, né? Mas eu acho que é isso. Esse é um assunto que eu me estendo bastante, tá? Por se tratar de um assunto não complexo, né? Ele é complexo para quem, de uma certa forma, né, não sabe lidar com a estrutura, né, com a ideia. No meu caso, ele é um assunto totalmente envolvente, né? É um assunto que ele me traz para mim, né? Ele me traz um passado presente, tá? Então eu faço uma sugestão a vocês: leiam, tá? Não é, são é uma leitura didática, uma leitura gostosa de se fazer e me mantenham em contato, né? Não só, não vamos ficar só em uma aula, podemos fazer isso em outras aulas também. Podemos fazer isso dialogando com outras disciplinas. Essa é a ideia, né? Professor, mas aqui fala sobre uma atualidade, mas essa atualidade pode ser remetida ao passado, né? Nós podemos questionar lá, pô, mas será que na Idade Média as coisas eram assim? Bem, não temos a certeza, né? Mas podemos fazer esse diálogo. Podemos dialogar esse estudante de hoje com o estudante medieval, com o estudante do Renascimento, com o estudante, inclusive, lá da Grécia Antiga, de Roma, né? Da Revolução Francesa, certo? Nós podemos fazer isso. E isso é gostoso de se fazer. Isso é usar a imaginação,
né? E não devagar, né? É exercitá-la, a imaginação. Pessoal, eu fico por aqui, tá? Eu desejo vocês um bom dia, tudo de bom, tá? E nós voltamos amanhã com aulas amanhã e logo, logo resolveremos esses problemas, né, que ficam e estão pendentes aí, né? Desculpem, eu peço desculpa pelo colégio, tá? Bom dia para vocês, tenham um bom dia, até amanhã. Tchau, tchau.